Agora é pra valer, o Flamengo promete ir com tudo, meus amigos, pra cima de Nicolás de la Cruz, retomando as negociações para ter o jogador já nesta próxima janela de transferências. Eu vou trazer todos os detalhes para você, vou falar também sobre, rapaz, o Palmeiras que não desiste de Bruno Henrique. Palmeiras oferece cartada milionária neste momento para ter Bruno Henrique. Além dos 4 anos de contrato, salário astronômico, e agora o Palmeiras ofereceu uma bolada em luvas diluídas para o atacante Bruno Henrique. Mas o Flamengo, o empresário de jogador, tem reunião marcada para esta próxima quinta-feira em Belo Horizonte, onde acontece o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a renovação de Everton Ribeiro, que não tem aí realmente exigência nenhuma para renovar com o Flamengo, tanto em valores salariais como também por tempo de contrato. Então, isso aí é uma boa notícia envolvendo o nosso meio-campista Everton Ribeiro. Vou falar sobre venda de ingressos, que o Flamengo já vendeu mais de 55 mil ingressos para o próximo jogo do Flamengo no Maracanã. Primeiro jogo do técnico Tite no Maracanã será contra o Vasco da Gama. Vou falar também sobre essa partida desta próxima quinta-feira. Amanhã o Flamengo enfrenta o Cruzeiro pela 27ª rodada do Brasileirão. Vou trazer todos os detalhes para você, situação envolvendo o time do Flamengo, a provável primeira escalação do técnico Tite e também jogadores que pode ficar aí à disposição do Tite para esse jogo. Jogadores que estavam a serviço das seleções, tanto Arrascaeta, também situação envolvendo Gerson e Eric Pulgar. Você vai ficar por dentro de tudo a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar o like marutaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E já começo falando sobre esse jogo, Flamengo e Cruzeiro, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo que acontece nesta próxima quinta-feira no Mineirão, às 19 horas, horário de Brasília. Para esse jogo, o técnico Tite pode ter aí a volta de Arrascaeta, Gerson e Eric Pulgar. A princípio, esses dois atletas, realmente aí ele deve começar aí, né, alguns deles no banco de reservas, como é o caso de Arrascaeta. Já Gerson deve ser titular absoluto para o jogo. Essa informação que temos, Gerson sendo titular absoluto para o jogo contra o Cruzeiro. O Tite basicamente já, né, definiu o time, a sua primeira escalação oficial para o jogo contra o Cruzeiro, fazendo a sua estreia pelo mais querido Brasil. A provável escalação do Flamengo, inclusive com o Rossi, goleiro Agostinho Rossi, sendo titular. Agradou muito o técnico Tite nos treinamentos, e Rossi deve ser titular absoluto. E essa é a primeira provável escalação do técnico Tite à frente do Flamengo. Olha só, goleiro Rossi, Wesley, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Lembrando que Davi Luiz entrando aí como titular. O Léo Pereira, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, é ausência para esse jogo do Flamengo contra o Cruzeiro. Ayrton Lucas, Thiago Maia, Eric Pulgar, Gerson ou Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro ou Gabigol. Esse é o provável time, primeira provável escalação do técnico Tite à frente do nosso Mengão queridão. Lembrando que os ingressos para esse jogo, para a torcida visitante, jogo que acontece lá no Mineirão, nesse caso a torcida visitante é a torcida do Flamengo, foram vendidos todos os ingressos, tá, gente? Então vamos torcer aí por mais uma vitória importante do nosso Mengão queridão, Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo, nesta próxima quinta-feira, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E já se pensando no próximo jogo depois desse, é um clássico contra o Vasco. Flamengo e Vasco no Maracanã, no próximo domingo, dia 22, às 16 horas, horário de Brasília. Lembrando que é o primeiro jogo do técnico Tite no Maracanã, segundo jogo do Tite no Flamengo e o primeiro no Maracanã, à frente do mais querido Brasil. E para essa partida contra o Vasco, já foram vendidos mais de 55 mil ingressos. Então aí a torcida promete realmente lotar o Maracanã. Vai ter casa cheia no primeiro jogo de Tite no Maracanã, neste próximo domingo, Flamengo e Vasco pela 28ª rodada
do Brasileirão, beleza? Bom, vou te falar agora sobre a situação envolvendo renovações de contratos. Se falando sobre a renovação de Everton Ribeiro, informação importante, uma ótima notícia envolvendo, né, as tratativas, envolvendo as negociações entre Flamengo e Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, gente, olha só, não tem exigências para renovar o seu vínculo com o Flamengo, tanto de contrato como também na parte de salários. Desse modo, com o projeto de renovação previsto para a próxima semana, Everton Ribeiro aguarda a proposta do Flamengo e a intenção de ambos é a renovação do atleta. Atualmente o meia não faz exigências tanto quanto salário a tempo de contrato. Então aí o Everton Ribeiro deve realmente continuar no mais querido Brasil por mais uma temporada. Eu posso aqui falar para vocês que o negócio já está basicamente sacramentado. Vai ter acontecer uma nova reunião nesta próxima semana para definir os últimos detalhes finais para Everton Ribeiro assinar um novo vínculo com o Flamengo até o final de 2024, beleza? Agora, se falando sobre Bruno Henrique, rapaz, o Palmeiras não desiste. O Palmeiras fez aí um tipo, né? Uma cartada milionária por Bruno Henrique para ter o atacante na equipe paulista. Lembrando que o Flamengo tem uma reunião nesta próxima quinta-feira com o empresário de Bruno Henrique. E eu vou trazer todos os detalhes para você. Mas, neste momento, de acordo com as informações do Coluna do Flamengo, o Palmeiras ofereceu 4 milhões de dólares em luvas diluídas nos 4 anos de contrato oferecido, ou seja, cerca de 20 milhões de reais. Além disso, o clube paulista propôs 1 milhão e 700 mil de salário durante o período. Representantes de Flamengo e Bruno Henrique terão reunião entre esta quarta e quinta-feira. A tendência é de que a conversa aconteça em Belo Horizonte, onde o clube rubro-negro enfrenta o Cruzeiro. As informações que foram trazidas também lá pela ESPN. Lembrando que neste momento o Palmeiras está desesperado. O Palmeiras quer dar uma resposta ao seu torcedor. E neste momento o Palmeiras, além dos 4 anos de contrato, 1 milhão e 700 mil de salário a Bruno Henrique por mês, e agora ofereceu 4 milhões de dólares em luvas diluídas nos 4 anos de contratos oferecido ao atleta. Lembrando que com contrato até o fim deste ano com o Flamengo, a diretoria rubro-negra prioriza a renovação do vínculo de Bruno Henrique. Além do Palmeiras, o camisa 27 recebeu proposta do Olympiacos da Grécia, equipe do eixo rubro-negro Rodinei. Então assim a gente vai seguir focado com tudo. Neste momento nada definido. Uma nova reunião vai acontecer entre Flamengo e o representante de Bruno Henrique desta quarta para esta quinta-feira. A informação que temos é que essa reunião deve acontecer de fato nesta próxima quinta-feira em Belo Horizonte, aonde o Flamengo enfrenta o Cruzeiro nesta próxima quinta-feira, e o Palmeiras está desesperado. O Palmeiras, como já mencionei, quer dar uma resposta ao seu torcedor, né? O torcedor está cobrando, o torcedor está quebrando, arrebentando tudo. Não está gostando do que está acontecendo no Palmeiras. Daí então o Palmeiras se sentindo, né? Eu posso falar assim, na obrigação de dar uma resposta ao seu torcedor, e aí quer apresentar o Bruno Henrique, mas isso não vai acontecer, que eu tenho certeza. O Bruno Henrique, por outro lado, prioriza, assim como o Flamengo prioriza a sua renovação, o Bruno Henrique prioriza e dá preferência ao mais querido do Brasil. Vamos aguardar essa reunião e vai dar tudo certo sim, com certeza, beleza? Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre Nicolás de la Cruz, meus amigos. A informação agora é quente. O Flamengo promete realmente ir com tudo para cima de Nicolás de la Cruz nesta próxima janela de transferências. O Flamengo já começa a se movimentar, já começa a entrar em contato novamente com o empresário jogador. Um atleta que o Flamengo quer muito, inclusive prometeu ao Tite uma reformulação, reformar o time e entregar ao treinador uma verdadeira seleção. E com isso, assim como o Flamengo já teve conversas anteriormente na última janela de transferências pela contratação de Nicolás de la Cruz,
Eu tinha falado sobre isso aqui com vocês. O Flamengo vai voltar com tudo. O Flamengo vai voltar a negociar alguns atletas que não tiveram sucesso na última negociação, na última janela de transferências, e alguns deles eram Nicolas de la Cruz, Claudinho do Zenit da Rússia, também outro nome que o Flamengo quer muito para reforçar o seu plantel. Mas nesse momento, o Júlio Miguel Neto trouxe a informação que diz o seguinte: já pensando em 2024, com promessa de formar um grande elenco, o Flamengo voltará às tratativas por Nicolas de la Cruz. Ter um plantel forte o quanto antes e qualificado foi prometido ao técnico Tite, que teve ciência de alguns alvos e nomes bem adiantados pela atual diretoria. E esse nome, um desses nomes que já são adiantados, que inclusive já estão na mesa da diretoria do Flamengo, um desses nomes é o de Nicolas de la Cruz. O Flamengo tentou de todas as formas na última janela de transferências, como eu já mencionei, não teve sucesso. O River Plate seguiu irredutível, principalmente por conta da Libertadores. O River Plate, que não pensava em reforçar um rival direto na briga pelo título da Copa Libertadores da América de 2023. O River Plate ficou pelo caminho, o Flamengo também ficou pelo caminho, e agora o Flamengo vai com tudo. Lembrando que o River Plate, posso dizer assim, será basicamente, obrigado a liberar o Nicolas de la Cruz, vender o Nicolas de la Cruz, se quiser realmente fazer um cascalho ainda no jogador nessa próxima janela de transferência, porque a partir do meio do ano, o jogador já pode assinar um pré-contrato e sair totalmente do clube argentino de graça no final do ano. Então a gente vai seguir focado com tudo. O Flamengo promete e o Tite vai ganhar um grande reforço para a próxima temporada, se realmente o Flamengo conseguir concretizar a contratação de Nicolas de la Cruz. O que você acha sobre essa possível chegada de Nicolas de la Cruz ao nosso Mengão queridão? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom dia, agora foi isso. A gente vai seguir focado com tudo, é claro, para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.